Olá, queridos pastores e crentes. Hoje vamos falar sobre a levadura figurativa. Passamos a última hora a rever a comida figurativa ao longo de 2 dias. Qual é o objetivo de Deus ao dar-nos a sua palavra e ao nutrir-nos? E que atitude devemos ter em relação à aprendizagem da palavra de Deus? Vejamos a parábola do Reino dos Céus de Mateus 13:33. A mulher pôs fermento nas tigelas de comida e fê-las inchar. Jesus disse isto e disse que o reino dos céus é assim. Para compreendermos a parábola de Jesus sobre o reino dos céus, comecemos por conhecer a mulher. A mulher recebe a semente através do homem e cria os filhos. As pastoras, que são mulheres espirituais, também recebem de Deus a semente da palavra para alimentar os seus filhos espirituais, os santos. Por isso, o próprio apóstolo Paulo foi comparado a uma mulher e em Galatas 4:19 descreve o ensino e a educação dos santos como trabalhar para desmantelar. E em 1 Coríntios 3:2 diz: dei-vos leite para beber. Assim, a mulher de Mateus 13:33 não é uma mulher física, mas uma pastora, uma mulher espiritual. 3 tigelas de comida representam os discípulos que são alimentados pela palavra de Deus através do pastor de Deus. Na sua primeira vinda, Jesus veio na realidade de uma mulher e testemunhou a palavra aos seus discípulos. Por isso, eles são a realidade da tigela de comida. Mas Jesus não se ficou por aqui. Diz que lhes deu fermento espiritual e os transformou. O que é a levadura? A levadura caracteriza-se por mudar algo. A levadura permite-nos fazer pão e também permite-nos fazer álcool. O fermento espiritual transforma-nos de pecadores em justos. Assim, o fermento espiritual significa a palavra das lições de Deus. 2 Timóteo 3:16-17 diz que a Bíblia é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para treinar na justiça, para que o homem de Deus seja adequado, equipado para toda a boa obra. Mas o objetivo de Deus ao alimentar-nos com a sua palavra não é simplesmente ajudar-nos a compreender o significado das parábolas bíblicas. Deus usa as profecias e os cumprimentos da Bíblia, bem como a história e as lições da Bíblia, para nos ensinar como os crentes de épocas anteriores acreditavam, como cumpriam as promessas de Deus e as consequências daqueles que cumpriam e daqueles que não cumpriam. Com isso, Deus quer que as pessoas não pequem mais contra Deus, mas que sejam transformadas em seus pensamentos pela palavra de Deus, para que cumpram a vontade de Deus e façam toda a boa obra. É por isso que, quando ouvimos a palavra de Deus, devemos compreender que a Bíblia é como um espelho para os nossos espíritos e verificar sempre se somos quem ela diz que somos na Bíblia e se nós próprios fomos criados de acordo com as suas promessas. Ver pessoas que cumpriram as promessas de Deus lembra-nos de cumprir também as promessas de Deus e de refletir sobre as promessas que Jesus nos fez hoje e como as podemos cumprir. Devemos sempre perguntar-nos se é tempo de colheita, se somos a semente de Deus e, em caso afirmativo, se podemos encontrar um servo leal e sábio para distribuir o alimento na altura certa. E quando olhamos para aqueles que quebraram as suas promessas, não os devemos condenar, mas devemos perguntar-nos se também nós estamos nesse tempo, se seremos capazes de vencer as tentações de Satanás e seguir Deus e o pastor que Deus enviou. E devemos orar fervorosamente a Deus, pedindo-lhe que nos dê a sabedoria, a coragem e a fé, para ver e acreditar no cumprimento da revelação profética do Novo Testamento. As pessoas que aprendem a palavra de Deus desta forma são transformadas na sua fé. Por isso, quando aprendemos a palavra de Deus, nunca devemos procurar adquirir conhecimento sozinhos. Dito isto, devemos procurar as nossas próprias deficiências e trabalhar nelas pouco a pouco. É por isso que Jesus disse em João 3 que o reino dos céus é só para aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito. Como veremos mais adiante, a água representa a palavra de vida de Deus. João 15:3 diz que os discípulos foram purificados pela palavra de Jesus. Por isso, também nós precisamos limpar o nosso coração com a palavra como se fosse água. Em 1 João 5:6-7, o Espírito Santo é a verdade, por isso aqueles que nasceram de novo pela palavra da verdade podem entrar no céu. Deus não podia estar com as pessoas depois do pecado de Adão, por isso deixou a terra.
E até hoje Ele está no mundo espiritual celestial, trabalhando para estar conosco novamente. Deus apareceu aos israelitas fiéis no tempo de Moisés e deu testemunho da palavra de Deus, mas devido ao pecado nos seus corações, não conseguiram falar com Deus durante muito tempo e quase ficaram sem fôlego. Isto pode ser encontrado em Êxodo 21 a 19 e Deuteronômio 5, 4 a 27. Mesmo Moisés, o escolhido de Deus, não viu o rosto de Deus, segundo o livro do Êxodo. É por isso que Deus disse a Moisés, em Êxodo 33, 20, que nenhum homem verá a face de Deus e viverá. Mas como Jesus disse em Mateus 5, 8, aqueles que são puros de coração verão a Deus. Os puros de coração são aqueles cujos pecados foram purificados pela palavra da verdade, aqueles que se converteram de pecadores à justiça. É por isso que Jesus ensinou na parábola de Mateus 13:33 que, para chegarmos ao céu, temos de transformar os nossos corações pela palavra de Deus, não apenas a palavra da profecia, mas a palavra das lições. O problema não é apenas o fermento de Deus, as lições de Deus. Em Mateus 16, Jesus disse aos seus discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, não ouvir as suas lições. Os fariseus e os saduceus podem ter rejeitado Jesus, mas também eles eram pastores que pegavam na Bíblia e pregavam a palavra. Então, por que é que Jesus lhes disse para deixarem de aprender as suas lições e ouvirem apenas as de Jesus? Qual é a diferença entre uma lição testemunhada pelo pastor de Deus e uma lição testemunhada pelo pastor de Satanás? Os falsos pastores disfarçam-se de pastores de Deus e por isso também vos ensinam a acreditar em Deus. Ensinam-vos a ler a Bíblia, ensinam-vos a rezar a Deus. Dizem-nos para acreditar em Deus, mas estão a conduzir-nos a Satanás, que não é o verdadeiro Deus, mas está disfarçado de Deus. Dizem-nos para ler a Bíblia, mas estão a ensinar-nos falsas doutrinas que não são corretamente interpretadas, mas são interpretadas pelas mentes dos homens. Dizem-nos para orar a Deus, mas só ensinar-nos a orar por coisas carnais e mundanas, não pelo reino de Deus e pela justiça. As suas palavras e ações são diferentes. Ensinam que o Messias está a chegar, mas perseguem Jesus, o Messias, e impõem uma fé incondicional aos crentes que querem conhecer a verdade. É por isso que Provérbios 19, 27 nos adverte para não darmos ouvidos às lições dos falsos pastores, chamando-lhes instrução que desvia da palavra do conhecimento. As lições dos falsos pastores afastam-nos da vontade de Deus. Em nome da missão, massacrou nativos incrédulos, acusou mulheres inocentes de bruxaria em nome da heresia e repreendeu aqueles que procuravam conhecer a vontade de Deus como infiéis e duvidosos. Esta é a realidade do cristianismo desde há muito tempo. E muitas pessoas deixaram a igreja quando viram isso. Mas será que é isso que Deus quer? O nosso espírito não deveria voltar a ser restaurado? Através da palavra testemunhada no centro, a igreja deve ser restaurada e o cristianismo deve ser transformado naquilo que Deus e Jesus querem que ele seja. Por isso, precisamos aprender bem a palavra de Deus, acreditar nela e guardá-la. Se virem as vossas próprias falhas nestas palavras, não as neguem, não as escondam, ou, por outras palavras, não arranjem desculpas. Confessar honestamente os seus pecados ao Deus que tudo perdoa. Caso contrário, se inventar desculpas, negar ou encobrir, Deus não perdoará o seu pecado. E mais tarde, Deus julgará essa pessoa no julgamento. Temos de acreditar com um coração sincero. Se acreditam em Deus, acreditam na palavra de Deus e confiam-se totalmente a Ele, para que não haja em nós um único pensamento pecaminoso. E transformemo-nos para que o mundo glorifique a Deus. Se ouviram o áudio de revisão, por favor deixem uma mensagem ao instrutor e ao evangelista. E não se esqueçam de ouvir várias vezes para receberem a graça das palavras. Obrigada.